Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Larissa Daniele, né? Tô aqui para mais um vídeo com vocês, mas já vou falar para vocês, gente, siga, curte, compartilhe e faça parte, né, dessa nossa comunidade aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre quanto dinheiro preciso ter para me considerar financeiramente estável. Quanto que você acha que você precisa ter para você ter uma vida estável? Será que estabilidade é ter iates, viagens, gastos? O que que é estabilidade? Qual que é seu desejo nessa vida? Porque primeiro a gente tem que saber o que a gente quer, para depois a gente saber como a gente vai chegar. Hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar você como você ter uma estabilidade, uma vida tranquila. Bilionário, trilionário, talvez não seja o caso, mas pelo menos uma vida tranquila. Você já se perguntou quanto dinheiro preciso ter para finalmente me sentir tranquilo? Essa é uma das maiores dúvidas das pessoas e a resposta pode surpreender você. Estabilidade financeira não significa ser rico. Porque tem muita gente que acha assim, não, quando eu tiver lá tantos milhões na minha conta, aí eu vou estar estourando, aí eu vou ser fera, né? Só que na verdade, gente, às vezes isso não quer dizer que você tem estabilidade financeira. Por quê? Tem pessoas que ganham 5 mil e vivem uma vida tranquila. E tem pessoas que ganham 30 mil e não tem tranquilidade. Por quê? Porque gasta mais do que devia. Porque cai naquela. Até naquela coisa que eu já falei, já que eu já caí já uma vez, mas não caio mais. Naquela coisa, eu ganho mais, eu gasto mais. E daí nunca chega a ter tranquilidade financeira, porque sempre tem muitos boletos para pagar, muitas dívidas. Então, assim, nem sempre ganhar mais quer dizer que você vai ter mais sossego, né? Mas com certeza, se você se organizar, se planejar e colocar em prática algumas dicas que eu vou dar aqui hoje, aí sim você vai conseguir ter uma vida mais tranquila. O que é estabilidade financeira? A estabilidade financeira é quando seu dinheiro trabalha a seu favor e não contra você. Quando você paga as contas em dia, tem uma reserva de emergência, planeja o futuro, investe regularmente, dorme tranquilo, sem medo do próximo imprevisto. Hoje, eu estou construindo a minha estabilidade financeira. Eu acho que quando eu tiver minha reserva de emergência certinho e começar a investir, sem ser só reserva de emergência, aí sim eu posso dizer que eu vou ter uma estabilidade financeira. Mas hoje, assim, tinha uma época na minha vida que, meu Deus, se acabasse um gás, né? Que o pessoal fala muito do gás, né? Apesar que eu moro em condomínio, meu é aquele gás por tubulação, né? Meu gás, assim, ele não acaba. Se acaba, eu nem vejo, né? Porque o pessoal sempre troca. Mas, sabe quando você mora em casa, tem o botijãozinho lá? Então, cara, se no mês estragasse o carro, acabasse o gás, acontecesse qualquer coisa, arruinava o meu mês todo. Por quê? Porque o dinheiro era tão contado que não tinha nem para imprevisto. Hoje em dia, se acontecer algum imprevisto, assim, lógico, né? Não uma coisa muito absurda, eu consigo resolver sem me destabilizar completamente financeiramente. Então, de uma certa forma, eu tenho uma certa tranquilidade financeira, mas eu sei que eu tô construindo e que, sei lá, daqui 10 anos a situação vai estar bem melhor. Mas hoje posso dizer que, sim, estou tranquila, porque eu pago as contas em dia, tenho uma reservinha de emergência, não é muito, né? Não é o ideal ainda, mas estou construindo ela. Planejo o futuro, invisto regularmente, que no caso é a minha reserva, até chegar. Assim, gente, investir. Até você ter aquele valor de reserva, você está constituindo reserva. Depois que você já tem a reserva, aí é considerado investimento. Mas lógico que a sua reserva vai estar investida, porque também você vai deixar dinheiro parado sem render? Não vai, né? E eu durmo tranquila, sem medo do próximo imprevisto. Perceba que estabilidade não é ausência de problemas, é ter recursos para lidar com eles. O maior erro sobre dinheiro. Muitas pessoas acreditam: quando eu ganhar mais, serei financeiramente estável. Mas, igual falei, essa questão de ganhar mais é que a gente ganha mais, a gente quer aumentar o nosso patamar, né? A gente quer estar melhor, né? E hoje, eu creio que o que eu tenho hoje tá bom, sabe? É o que eu gostaria. Lógico que a gente sempre vai ter uma casa maior, um carro melhor, sempre vai ter.
Sempre, a vida toda. Tem aquelas casas lá de milhões, que eu vejo lá, a Mônica lá, corretora, sabe? Sempre tem, gente. Os carros, tudo, mas hoje, o que eu tenho tá me servindo muito bem. Gostaria de mais, sim. Mas a gente tem que fazer tudo com consciência, não vamos tanto pela emoção. Tem muita coisa que a gente faz pela emoção e depois acaba sofrendo as consequências, né? Os pilares da estabilidade financeira. Número 1, ter uma reserva de emergência. Cara, assim, eu aprendi sobre reserva de emergência depois que comecei a trabalhar com finanças. Eu nunca tinha ouvido falar isso. É bom que você guardar de 6 a 12% do seu salário. Se você ganha 5 mil, de 30 a 60 mil, você ter guardado só para emergência. Igual eu falei, esse valor vai estar investido, mas você sabe que aquele valor é para uma emergência, entendeu? E depois você começa a investir mais em outras coisas. Vamos ver. Número 2, não depender do cheque especial cartão. Quando eu mudei pra cá, eu comprei muita coisa no cartão, mas graças a Deus, né? Tá pagando, tá terminando. Mas assim, não foi um gasto à toa e não é um gasto que eu faço todo dia. É um gasto porque eu mudei de casa, eu reformei, sabe? Eu investi. Mas assim, não é algo que eu vou usar sempre toda a vida. Porque assim, cartão de crédito e cheque especial são ferramentas. Hoje, o cheque, eu confesso que eu entro um pouquinho nele, mas por quê? Por causa da data dos meus contratos. Eu tenho o financiamento do imóvel, que entra numa data X, e o pagamento que entra na data Y. E eles estão descasados. Então eu entro, e daí eu entro no cheque, e daí quando o dinheiro cai eu já pago, entendeu? Mas não é porque, nossa, está me faltando dinheiro todo mês. Não. Eu consigo pagar dentro do mesmo mês, só que as datas não estão conversando. Eu já tentei mudar a questão da data, meu financiamento ele aumenta. E o cheque, dependendo do período que usar, eu não pago. Então para mim tá compensando deixar do jeito que tá, porque se eu mudar a data, meu financiamento aumenta. E se eu deixar do jeito que tá, eu não pago nada além disso. Eu só entro um pouquinho no cheque, o dinheiro cai e eu já cubro. Então, e assim, é por causa do financiamento. Não é uma coisa que, meu Deus, todo mês. Tinha uma época, aquela época, que eu até contei no outro vídeo, que eu fiquei 1 ano no cheque especial no vermelho. E eu usava o cheque especial para comer, para combustível, sabe assim? E daí caía meu salário, pagava tudo, mas no próximo mês eu tinha que entrar no cheque especial de novo. Aí sim, porque quer dizer que o dinheiro do mês não está dando, entendeu? Porque todo mês eu começo zerada. E o que não é o caso hoje. Hoje eu tenho, é só uma questão de datas mesmo, de contrato. Então, assim, sou completamente contra cheque especial e cartão? Eu não sou. Mas você tem que usar com estratégia. Assim, você não pode usar o cheque especial como se fizesse parte do seu salário. Aí não tem como. Mas assim, para alguns casos, algumas situações, eles ajudam, são ferramentas. Mas são ferramentas que você usa às vezes, não que você depende deles, entendeu? Conseguir poupar todos os meses. Não importa o valor, 10, 15, 20. O ideal é você guardar todo o mesmo valorzinho. Hoje eu guardo um valorzinho na Previdência. E assim, eu tenho, não é muito, porque, gente, tem a questão também do ciclo. Nosso ciclo de vida financeira, né? Tem um momento que você não tem nada de renda, tem um momento que você está construindo patrimônio. Neste momento que você está construindo patrimônio, não quer dizer que você, nossa, vai ter um investimento gigante. Não, porque você está construindo patrimônio e está fazendo dívidas boas, né? O que seria dívida boa? Financiamento de imóvel, porque você está adquirindo patrimônio de carro. Você não está gastando à toa, entende? Então, assim, essas são consideradas dívidas boas. Então, assim, lógico, se eu tô pagando uma coisa, não tem como eu guardar em outra. Mas depois, com o tempo, tudo, financiamento, tudo isso um dia acaba. Acabou o que eu pagava aqui, eu consigo começar a investir em outras coisas. E daí, lógico que eu terei um investimento muito maior. Mas hoje eu invisto um pouquinho, porque é o que eu tenho. Tô pagando minhas coisas. Assim que vai liberando, vai sobrando mais, eu vou investindo mais. Mas tem gente que não tem nem assim, nem pensa nisso, nem pensa. O dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Você fala, ai, Leris, mas sabe o que é? É que eu ganho muito pouco. Eu não tenho. Tudo bem. De verdade, eu acredito em você. Mas o que você está fazendo para ganhar mais? Você está estudando?
Você tá trabalhando? O que você tá fazendo? Você fala, ai, meu tempo não dá, é corrido. Gente, então tenta pelo menos estudar. Faça um curso, uma certificação que você saiba que na sua área vai agregar alguma coisa, sabe? Vai aos pouquinhos. Se você não consegue fazer um monte, eu consigo estudar 12 horas por dia. Excelente, ótimo pra você. Mas eu sei que a maioria das pessoas tem que trabalhar, estudar, cuidar de casa. E eu, assim, foi nos últimos 2 anos que eu me permiti a não, entre aspas, porque eu vou ter que estudar agora, porque agora a certificação é todo ano, né? A não fazer nenhum curso, nem nada, porque antes eu emendava um curso no outro, entendeu? Até falar, não, agora tá bom. Lógico, sempre tenho que estudar. Mas eu falei, não, agora tá bom, deixa eu, né, curtir um pouquinho, né? Então, mas assim, vou ter que voltar a estudar de novo, porque a certificação agora tá atualizando, né? E eu quero tirar outras certificações, foi mais um período de descanso. Mas você tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, para não ficar para trás e para melhorar o seu salário. Porque hoje em dia, uma coisa que fez muita diferença na minha vida é a questão do estudo. Sem o estudo e o trabalho também, porque a experiência com o estudo, aí você consegue melhores oportunidades para começar a sobrar dinheiro, para começar a investir. Ter dívida sob controle. Nem toda dívida é ruim. Um financiamento imobiliário planejado, por exemplo, pode fazer sentido. Você viu que eu falei que é dívida boa? Mas dívidas caras, como cartão de crédito, cheque especial, corroem o patrimônio. As pessoas financeiramente estáveis sabem exatamente quanto deve, quanto paga, quanto terminará de pagar. Então, assim, não é que você não vai ter. Você vai ter. Para comprar um carro, você tem dinheiro à vista? Não tem. Se você tem condições de financiar o carro, você vai ficar andando de ônibus por quê? Sendo que o ônibus você gasta tempo, chega mais cansado, não dá pra você investir em outras coisas, que é sua família e estudo. Então, assim, compensa fazer um financiamento. Financiamento de imóvel eu também gosto. Porque até um certo valor, igual, né? Eu já vi gente falando que, se você pode, aluga. Eu acho que essa ideia do alugar é legal se for uma parcela muito alta do financiamento. Mas eu acho que o ser humano tem aquele negócio, né, da minha terra, minhas coisas, sabe? A gente tem esse negócio. Então, assim, eu acho que é legal financiar o imóvel, mas imóvel é gasto. Imóvel é passivo. Imóvel você não. Você tá investindo, assim, se você for vender, alguma coisa assim. Então, financie o imóvel, que você tenha capacidade de pagar, né? Que seja tranquilo e tal. E depois você for vender para um próximo imóvel, aquele primeiro imóvel que você comprou, que normalmente é o mais simples, você vende e ele ajuda a dar entrada no próximo. Então, acho que é uma maneira legal também de construir patrimônio. Mas tem que ter tudo controle, você tem que ver a questão de parcela, tudo certinho. Ter metas para o futuro. Isso daqui, gente, eu falo, e eu não sei nem por que eu falo, mas eu falo assim, quem não pensa no futuro parece galinha, sabe? Galinha, ela só olha pra baixo, ela só come aquele milho daquele dia, sabe? Ela não olha pro futuro, assim, sabe? Não fica planejando. E a gente tem que planejar, a gente tem que pensar além, né? Igual, quando eu aprendi esse negócio de ciclo de vida financeira, eu queria até fazer um vídeo só sobre ele, mas eu acho que eu vou falar tanto dele ao longo dos vídeos, que vocês vão já saber, não vai nem precisar. A gente começa ganhando pouco, depois a gente tem que aumentar patrimônio, depois a gente, com esse patrimônio que a gente conseguiu agregar bastantão, a gente vive a aposentadoria. Então, você tem que começar a pensar nisso. Não pensar, não, mas tô cansado. Sabe o que é? Eu tô cansado. Por que eu vou estudar tanto? Por que eu vou trabalhar tanto agora? Eu tô cansado. Por quê? Pro seu futuro, pra você mesmo, entendeu? Então você tem que pegar um pouquinho mais firme agora que você é novo, que você tem força, pra lá na frente você não passar perrengue. Pergunte a si mesmo: quero me aposentar quando? Desejo comprar um imóvel? Quero viajar? Desejo deixar patrimônio para os filhos? De acordo com o que você deseja, você faz seu planejamento. Mas você tem que planejar. Se você não planeja nada com nada, qualquer coisa que vem tá te servindo. E eu vou te falar, normalmente as melhores coisas vêm quando a gente se empenha em se programa. Porque para cair uma coisa boa do céu, eu não vou falar que não acontece. Porque eu creio que acontece, mas é mais difícil. Então é bom a gente começar a se planejar. Então, quanto dinheiro eu preciso ter? Tá, falei, mas que valor você precisa ter para ser financeiramente estável?
Não existe um número universal. A resposta depende do seu padrão de vida. Seu nível de vida é o quê? É mais simples, é intermediário, é mais glamouroso, né? Então, assim, depende do seu padrão de vida. Qual que seria uma forma mais simples de calcular? Seria patrimônio mínimo para estabilidade, reserva de emergência mais investimento. Ou seja, uma família ganha 5 mil por mês, reserva ideal de 30 a 60. Investimento em construção, valores crescentes ao longo do tempo. Para muitas pessoas, começar com uma reserva equivalente a 6 meses de despesa já traz enorme satisfação de segurança. E sabe o que é bom também? É tão bom você falar assim, ai, eu queria comer tal coisa, e você poder comer, sabe? Assim, sem pensar, meu Deus do céu, o desfalque que eu vou dar financeiramente esse mês, sabe? Tinha uma época pra mim que até uma comida, assim, era uma coisa, meu Deus, não dá. Ou, igual o pessoal fala, conta de luz ou um hambúrguer, né? Ou lanche, o delivery. Então, a gente tem que sair desse patamar. Se a gente quiser comer um lanchinho, o ideal é a gente ter um dinheirinho pra comer esse lanchinho sem ficar se martirizando. E para viver de renda? Aqui a conversa muda. Viver de renda significa que os seus investimentos vão estar cobrindo sua despesa. Isso daqui é para quem não quer trabalhar mais, quer só viver do que guardou, só da renda. Uma regra frequentemente utilizada é 4%. Você gasta 5% por mês. No ano, você gasta 60 mil. Né? 60 mil. O patrimônio estimado, cerca de 1 milhão e 500. Você precisa ter 1 milhão e 500 mil aplicados para você conseguir gerar esse valor, né? Isso não é uma regra absoluta, mas ajuda a visualizar o objetivo. Os sinais de que você está financeiramente estável. Você provavelmente está próximo da estabilidade quando tem reserva de emergência, não atrasa as contas, consegue investir mensalmente, tem dívidas controladas, faz planos de longo prazo. O imprevisto não destrói suas finanças. A verdadeira riqueza não é apenas ter dinheiro, é ter paz, é saber que uma despesa inesperada não coloca sua família em risco. É poder dizer não para decisões ruins porque você não está desesperado. Porque quando a gente está desesperado, né, gente, igual o pessoal que, né, pega dinheiro com o agiota, todo mundo sabe que é furada, todo mundo sabe que é cilada. Mas, para uma pessoa entrar nessa, deve estar desesperada. Então, assim, vamos tentar não chegar nesse nível. A estabilidade financeira é uma jornada. Muitas pessoas acreditam que estabilidade é uma linha de chegada. Na verdade, ela é um processo contínuo. Você não precisa esperar ficar milionário para se sentir seguro. Cada dívida quitada, cada investimento realizado, cada real guardado constrói um futuro mais tranquilo. A pergunta não é apenas quanto dinheiro preciso ter. Talvez a pergunta mais importante seja: quanto dinheiro eu preciso ter para viver a vida que realmente eu desejo? Porque no final das contas, estabilidade financeira não é sobre impressionar os outros, é sobre viver com tranquilidade e paz. Ou seja, tem gente que fala, não, para mim ser utopíssimo, felizão, preciso do iate, do carrão do ano, sabe? Será que você precisa disso mesmo? E qual que é o tamanho do esforço que você vai precisar fazer para conseguir isso? Você está disposto a pagar o preço? Se você estiver disposto, ok. Mas, se você quiser viver uma vida tranquila, de uma forma assim, modesta, né? Você também tem essa possibilidade. Não precisa nascer rico, não precisa ser gênio, não. Sabe, uma vez eu atendi um moço que ele é pedreiro. Gente, eu atendo o servidor público, tudo ferrado com consignado. Tudo ferrado, sabe? São pessoas inteligentes, estudaram, né, e tal. Cara, mas eu vi um pedreiro com dinheiro guardado, casas alugadas. Sabe que vendo, tipo assim, a estabilidade financeira dele. Eu fiquei tão orgulhosa da organização, da maneira que ele, sabe, que ele arruma as coisas. Eu falei, gente, tudo é questão de parar e analisar. Será que a gente está no automático? Será que a gente está seguindo a manada? O que a gente está fazendo de errado? Como que a gente pode melhorar? Porque aquela pessoa, na sua simplicidade, porque ele era uma pessoa assim mais simples, tal, sabe? Mas muito inteligente. E
e ele tinha um patrimônio muito legal. Eu falei, nossa, gente, que legal. Tem muita gente que eu vejo aqui que não tem, que tá uma bagunça. E ele conseguiu. Então, se apegue a essas dicas que eu dei para vocês começarem a se organizar, pra gente, todos nós, sermos prósperos, estáveis, não é mesmo? Que é isso que eu também espero, gente. Assim, quem tá falando pra vocês não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que tá, assim, de pouquinho em pouquinho, tentando fazer da maneira mais certa possível. Isso eu tô querendo passar aqui pra vocês, tá bom? É isso, pessoal. Beijão e até o próximo vídeo.